Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E nesse vídeo eu irei continuar os estudos que estamos fazendo na pessoa e nas obras do Senhor Jesus. E nesse estudo específico estamos verificando a autenticidade das reivindicações messiânicas de Jesus. Aqui no Evangelho joanino, estamos observando as várias maneiras como João demonstrou a autenticidade messiânica de Jesus. Já verificamos que ele demonstrou a autenticidade das reivindicações messiânicas de Jesus, primeiro, através do testemunho de João Batista, que está aqui no capítulo 1 do Evangelho joanino, do versículo 15 ao 34. Segundo, verificamos que João demonstra a autenticidade messiânica de Jesus através dos testemunhos dos seus discípulos, e os dois primeiros discípulos do Senhor Jesus eram discípulos de João Batista, que eram André, irmão de Simão Pedro, e o outro discípulo que não recebe o nome. Segundo, ele demonstra o testemunho de Filipe e demonstra através do testemunho de Natanael. Então, ele demonstra a autenticidade messiânica de Jesus através dos discípulos do Senhor Jesus. Aqui, no capítulo 1 do Evangelho joanino, do versículo 35 ao 51, ele faz isso através dos testemunhos de André e o outro discípulo, de Filipe e de Natanael. Agora, em terceiro lugar, primeiro João Batista, segundo os testemunhos de seus discípulos, e em terceiro lugar, ele continua fazendo isso através dos testemunhos dos discípulos de Jesus. Podemos verificar isso no capítulo 2 do Evangelho joanino, onde nós temos as bodas em Caná, que é um texto muito conhecido, né? Quando acaba o vinho da festividade daquele casamento, e entre os judeus uma festa de noivado durava até 7 dias. Então haja vinho, né? A família tinha que ser muito abastada assim para poder ter vinho para servir para tanta gente. Então chegava a durar até 7 dias. Quando o vinho acaba, Jesus transforma a água em vinho, e nos versículos 11 e 12, olha o que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, Jesus principiou. Este foi o primeiro milagre do ministério do Senhor Jesus, ou seja, o primeiro sinal que ele operou. E então ele demonstrou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos viram que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento, aquilo que eles conheciam como as Escrituras. E nós cristãos conhecemos como o Antigo Testamento. Então, mais uma vez, os discípulos de Jesus testificam da sua autoridade messiânica, ou da sua autenticidade messiânica. No versículo 12 diz: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A partir do versículo 13, nós temos a purificação do templo. Uma das duas purificações do templo, porque em todos os evangelhos nós vemos que houve duas purificações do templo. Essa aqui é uma delas. No versículo 13 em diante, a gente verifica que era próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, vendiam ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos no templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas.
E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Agora, olha que interessante o que está no versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Os discípulos se lembraram de uma profecia messiânica do Salmo 69, versículo 9, que diz que o zelo pela casa de Deus consumiria, né, o Messias. Então, aqui nós vemos a profecia sendo cumprida na pessoa de Jesus, e os próprios discípulos testificam da sua autenticidade messiânica. Jesus é o Messias. Continuando no versículo 19, quando ele faz tudo isso, aí os judeus perguntam para ele que sinal que ele mostraria para eles entenderem por que ele podia fazer aquilo. Aí no versículo 19, Jesus diz para eles da seguinte maneira: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus aqui faz referência à sua morte e ressurreição. Eu destruirei esse templo, ou seja, né, eu darei a minha vida e em 3 dias eu o levantarei. No 3º dia eu ressuscitarei dos mortos. Eles entenderam que ele estava falando do templo físico, material, mas ele estava falando deste templo aqui, da sua habitação, da sua morada. E aí no versículo 22, olha o que está escrito: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ou seja, quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles se lembraram exatamente dessas palavras que Jesus havia dito, que ele destruiria o templo, seu corpo, e o levantaria em 3 dias. A sua morte, a destruição do corpo, né, do templo, e a sua ressurreição, quando ele levantaria novamente o seu corpo, a sua habitação, o seu templo. E no versículo 23, mais uma vez, eles testificam da autenticidade messiânica de Jesus, hein? Olha que interessante. E aí no versículo 23 ele diz, no versículo 23 diz: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, os discípulos de Jesus, eles não criam em Jesus por causa de uma fé idiota, de uma fé cega, não. Eles viam na vida de Jesus e nas suas obras que tudo o que Jesus fazia estava em conformidade com as Escrituras, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu estava de acordo com as Escrituras. Então, Jesus é o Messias, meus irmãos, e os seus discípulos testificaram a sua autenticidade messiânica de várias formas. Nos próximos vídeos, nós continuaremos esse estudo sobre a autenticidade das reivindicações messiânicas de Jesus, tá bom? Meus irmãos, precisamos ser fiéis à exposição da palavra, porque quando fazemos isso, aprendemos dessa maneira. Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa iluminar sempre a nossa mente para aprendermos. Até mais, meus irmãos.